Bom, pessoal, vamos lá. A gente estava querendo resolver o seguinte, né? Se vocês lembram, a gente viu que a aceleração própria podia ser parametrizada, né, escrita em termos do tempo coordenado assim. Gama, lembrando que o gama é uma função de uma certa velocidade, vezes a própria velocidade aqui, x ponto. Certo? Então isso aqui, lembrando a situação, né? A gente estava trabalhando aqui com uma partícula, eu estou fazendo em uma dimensão só, tá certo? E ela não só está acelerada nessa direção aqui, mas ela só tem velocidade nessa direção aqui, tá certo? Então aqui é o próprio x ponto que entra essa velocidade, tá? Não é um módulo de uma velocidade numa direção arbitrária, ok? E a gente quer saber o que acontece quando a gente diz que esse negócio aqui é uma constante alfa, alfa zero, certo? Tem que lembrar que essa constante aqui tem unidade de distância sobre tempo quadrado, tá certo? Só para a gente poder acompanhar e ver se a gente está fazendo tudo direitinho. Bom, como é que a gente resolve esse problema aqui? Em princípio, a primeira integral desse negócio aqui é fácil e você poderia simplesmente dizer, né, integrar dos dois lados e você vai ter alfa zero vezes delta t. Mas como eu falei para vocês, é melhor a gente parametrizar esse problema antes de começar a trabalhar com ele, porque senão a gente vai dar muitos passos e as integrais vão parecer meio esquisitas, tá certo? Não é impossível, mas eu acho que é mais fácil primeiro reparametrizar. A reparametrização interessante aqui é essa aqui. É você dizer que a velocidade dividido pela velocidade da luz é igual a tangente hiperbólica de uma certa quantidade lambda que a gente vai descobrir quem é eventualmente, certo? Por que isso aqui é útil, pessoal? A gente pode pegar o nosso gama e a gente escreve o gama assim, né? É 1 dividido por raiz de 1 menos, né? Aqui vai ser já o x ponto 1 ao quadrado sobre c quadrado, certo? Tem um 1zinho aqui. Quanto que fica isso aqui, pessoal? Gama vai ser igual a 1 dividido por raiz de 1 menos tangente hiperbólica de lambda ao quadrado. Mas isso aqui é o quê? 1 sobre raiz. Bem, tangente hiperbólica é seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Vou botar em evidência. Vou botar em evidência não, eu vou tirar um mínimo comum aqui e vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda menos seno hiperbólico ao quadrado de lambda, tá certo? Tudo isso dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda. Bom, a gente sabe que isso aqui é igual a 1, né? Similar à identidade trigonométrica, a hiperbólica é assim. É só você lembrar que o seno, a relação do seno hiperbólico com o i aqui, de x, né, é igual a i seno normal de x. Aí esse menos aqui aparece se você usar uma ou outra, tá certo? Caso vocês precisem lembrar. Outra propriedade interessante é vocês lembrarem que o cosseno hiperbólico de uma quantidade real é o quê? Exponencial de lambda mais exponencial de menos lambda sobre 2. Isso aqui é sempre maior que zero. Na verdade, isso aqui é sempre maior que 1. Tá certo? Não tem como esse negócio ficar menor que 1. Se vocês pensarem um pouquinho aqui nos expoentes, você vai ver que esse cara aqui, quando esse cara começa a decrescer, esse cara cresce e vice-versa, né? E o menor que você vai ter, se você calcular a derivada igual a zero, você vai ver que o limite, né, o extremo desse negócio se dá em lambda igual a zero, onde essa expressão aqui é igual a 1, certo? Então, esse cara aqui, eu posso tirar da raiz e botar ali em cima, certo? Ou seja, o meu gama nessa parametrização é bastante conveniente, porque ele me dá cosseno hiperbólico de lambda. Tá certo? A gente já tinha visto similarmente, né? A gente tinha visto na parametrização da rapidez em vez da velocidade, a gente via que a gente tinha essa expressão para o gama, as nossas matrizes de transformação de Lorentz ficavam mais simples, mas de maneira geral essa parametrização é boa, mesmo quando aqui não entra simplesmente uma constante, tá certo? Porque agora isso aqui, ó, dessa forma que a gente está definindo, esse cara aqui é uma função do tempo. Então esse cara vai ser uma função do tempo também, uma função a qual a gente tem que definir qual é, né? Então, vou botar aqui assim. Bom, sabendo disso, como é que fica a nossa expressão ali? Vai ficar assim, d dt do quê? Bom,
Aqui eu vou fazer o seguinte, eu divido por C, multiplico por C, isso não vai fazer grande diferença, mas, quer dizer, e vai ficar assim, deixa eu já dividir por C do outro lado, e aqui vai ficar o gama cosseno hiperbólico de lambda vezes tangente hiperbólico de lambda, né? Esse cara aqui vai ser alfa 0 sobre C, tá certo? Aí a gente sempre checa aqui as unidades, então ó, aqui é distância sobre tempo quadrado, esse aqui é tempo sobre distância, então vai ficar 1 sobre tempo. Né? E tá certinho, porque aqui eu tenho DDT de uma coisa adimensional, sem dimensão, né? É igual tem unidade de 1 sobre tempo. Maravilha. Agora a gente integra isso aqui, esse cara aqui é simplesmente seno hiperbólico de lambda, tá certo? E a gente tem o seguinte, seno hiperbólico de lambda menos, deixa eu fazer aqui, a gente vai integrar dt de seno hiperbólico de lambda de t, eu vou escrever explicitamente para a gente lembrar que esse cara é uma função do tempo, dt, aí do lado direito eu já integro direto, vai ficar assim, né? Delta t, não tem dimensão aqui, não tem dimensão aqui. Beleza. Esse cara fica seno hiperbólico de lambda de t menos seno hiperbólico de lambda de t0. Né? T0 a t, e aí eu boto um linha aqui. E aqui, o meu delta t é t menos t0, tá certo? Só para ficar... Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a ver uma coisa interessante sobre esses observadores acelerados, tá? Esse cara aqui, ele está associado com a velocidade inicial. Se a gente tivesse integrado direto aqui, ó, esse cara seria a velocidade inicial com o gama da velocidade inicial, certo? E aqui eu tenho uma coisa que é o meu t, que é realmente uma função livre, mas eu tenho o meu t0, que tem a ver com a condição inicial. Então eu tenho tipo t vezes uma constante, menos uma constante. Naturalmente, eu poderia incluir esse seno hiperbólico junto com o meu T0, tá certo? Aqui, como a gente já percebeu isso, a gente não precisa fazer isso explicitamente, carregar esse termo, eu vou simplesmente escolher que a velocidade inicial é igual a zero, certo? Se eu escolher esse cara aqui igual a zero inicialmente, basicamente estou escolhendo que esse cara aqui é igual a zero, já que eu sei que o gama nunca é zero, tá certo? Bom, então a gente obteve isso aqui, seno hiperbólico de lambda igual a alfa 0 delta t sobre c, certo? Então, a gente já sabe como é que lambda é uma função de delta t, a gente sabe que seno hiperbólico é uma função inversível, a gente tem uma relação de 1 para 1, então entre lambda e delta t, ok? A gente não precisa fazer ela explicitamente não, que a gente vai fazer daqui a pouco para obter como é que se diz? O tempo próprio, mas isso é um segundo passo. Ok. Então, agora a gente tem o seguinte. x1 ponto vai ser igual a... O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a própria definição... Cadê onde eu botei? Aqui. Eu vou usar essa expressão aqui, tá certo? E eu sei quem é lambda. O meu lambda está lá. Então, eu substituo aquele lambda aqui. É fácil porque eu já sei seno de lambda, né? Seno hiperbólico de lambda. E aqui tem seno e cosseno. O cosseno é fácil, porque justamente como o cosseno é positivo definido, não tem ambiguidade em relação ao sinal, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seno hiperbólico, né? Então, eu vou ter um C aqui. Vou botar o C para cá mesmo. C para cá. Então, eu quero fazer a minha tangente hiperbólica. A minha tangente hiperbólica vai ser seno hiperbólico de lambda. E como eu falei para vocês, aqui é raiz de 1 mais cosseno hiperbólico, de 1 mais seno hiperbólico de lambda ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? Né? Esse cara aqui é o cosseno hiperbólico justamente porque isso aqui é igual a 1, tá certo? Então, se eu passo o meu seno para lá, vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. Eu posso tirar a raiz porque eu sei que ele é sempre positivo. Então, não tem ambiguidade, não tem nenhuma escolha especial aqui. Aí a gente pode substituir aqui pela nossa expressão e vai obter o quê? Ó? Aqui eu tenho um sobre C, tá certo? No meu seno hiperbólico. Então eu já corto com esse sobre C aqui. Tá? X ponto vai ser igual a alfa 0 delta t
dividido por raiz de 1 mais essa brincadeira aqui ao quadrado. Então vai ficar alfa zero delta t sobre c ao quadrado. Ok? Mas veja, qual é a beleza do que está aparecendo aqui, pessoal? Veja, eu tenho uma raiz de um treco ao quadrado e aqui eu tenho a mesma coisa aqui, só que é derivada desse cara. Tá vendo? Esse cara aqui, se eu derivar em relação a t, eu obtenho esse cara aqui. Certo? Claro que faltam duas coisas aqui. Falta um fator de C0 aqui, tá certo? Bota um C0 aqui, um C aqui e aqui, tá certo? E eu escrevo esse cara aqui assim, ó. Isso aqui vai ser C d dt do quê? De raiz de 1 mais alfa zero. Espera um pouquinho, tem mais termo aqui para consertar. Deixa eu tirar esse C daqui, porque não foi uma boa ideia, não, porque o termo é diferente. Eu já vou escrever o termo certo aqui. Então, delta t sobre c ao quadrado. Vamos ver que isso aqui funciona? Ó, derivada da raiz vai ser meio, então eu precisaria ter um fator de 2. Quer dizer, deixa eu fazer de uma maneira mais sistemática. Vamos chamar um termo de normalização N0 aqui, certo? Só para a gente fazer de forma sistemática. Então vai ficar como? Vai ficar N0. Se eu derivar esse cara aqui, vai sair meio, né? 1 sobre essa raiz, 1 mais alfa zero delta t sobre c ao quadrado, vezes a derivada desse negócio aqui. A derivada desse negócio é o quê? É alfa zero ao quadrado sobre c ao quadrado, e a derivada de delta t é o quê? 2 vezes delta t. Todo mundo concorda? Ou seja, esse 2 aqui vai embora com esse 2 aqui, a gente não precisa se preocupar com ele. Só que agora a gente tem que o fator aqui era alfa zero. O fator aqui é alfa zero ao quadrado, c ao quadrado. Então, eu acabei de descobrir que o meu n0 tem que ser igual ao quê? C ao quadrado sobre alfa zero. Certo? Ou seja, sabendo disso, eu substituo aqui e sei que x ponto vai ser igual a c ao quadrado sobre alfa zero dt desse negócio aqui. Raiz de 1 mais alfa zero delta t sobre c ao quadrado. Aqui, pessoal, aquela velha brincadeira da análise dimensional. É sempre interessante fazê-la, porque você sabe o que vai ser provavelmente as quantidades que vão aparecer no seu problema. Né? Então, você veja, esse cara é uma aceleração, então é de espaço sobre tempo quadrado. Divide com uma velocidade, fica só sobre tempo. Vezes ΔT dá uma coisa sem dimensão. Então, esse cara aqui é dimensional. Então, a derivada de uma coisa dimensional é simplesmente unidade de 1 sobre tempo. E a mesma coisa que acontece. Esse cara aqui... Peraí. Isso aqui tem que ter dimensão de velocidade, então o c fica de fora. Esse cara aqui tira o tempo a mais que tem no denominador desse, corta esse com esse, e a gente tem as mesmas unidades dos dois lados. Só que agora, novamente, a gente tem a integral de uma derivada total, que é fácil de fazer, certo? Essa aqui a gente vai deixar o x0, né? Eu vou integrar aqui, eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz aqui, tá? Eu estou integrando de t0 a t, então, naturalmente, no lado esquerdo eu vou ter x de t, menos o x de t0 eu vou chamar de x0, tá certo? Só para a gente lembrar que é uma componente. E o lado direito vai ficar como? Vai ficar c ao quadrado sobre alfa zero. Esse cara aqui, 1 mais alfa zero delta t sobre c ao quadrado, menos uma coisa nova aqui, que é esse cara calculado em t igual a t0. Só que quando calcular em t igual a t0, isso é zero. Então vai sobrar só esse termo aqui. Quer dizer, mas eu posso botar um colchete aqui e botar menos 1. Tá meio espremidinho, pessoal, mas dá para entender, né? Ok. Ou seja, eu posso escrever de forma maior aqui. E aí a gente vai pensar se esse negócio aqui faz sentido.
a gente obteve que x de t já é a função horária, tá? Vai ser x0, ótimo, mais c ao quadrado sobre alfa zero. Aí bota um parênteses, raiz de 1 mais alfa zero. Vou botar parênteses não, porque eu quero deixar uma coisa meio evidente. Alfa zero quadrado, delta t quadrado, c quadrado, menos c quadrado sobre alfa zero. Olha que interessante, esse treco aqui, ó, ele tem unidade de distância, certo? Distância ao quadrado, distância, sobre tempo quadrado, sobre tempo quadrado. Então sobra só realmente distância aqui. Então, quando você coloca aceleração num problema, esse problema automaticamente te dá uma quantidade com unidade de comprimento, tá certo? Vai ser importante para a gente entender as coordenadas de Hindler, tá bom? Bom, mas isso aqui está fazendo sentido, pessoal? Porque, não sei, para vocês, se isso aqui está consistente com o que você sabe de mecânica newtoniana. Porque na mecânica newtoniana, se eu boto uma aceleração constante no meu problema, eu deveria ter uma trajetória parabólica. Mas ali não tem um negócio parabólico, tem uma raiz ali, né? Só que se você fizer C grande, ou delta T pequeno em relação a C, ou o que você preferir, eu posso expandir esse cara aqui, certo? Então, se eu expandir esse negócio, né? Ou seja, se eu pegar o meu x de t para alfa zero quadrado delta t quadrado sobre c quadrado muito menor que 1, isso aqui vai ser x0 mais c quadrado sobre alfa zero. O primeiro termo da série de Maclaurin, da raiz, é simplesmente tomando esse cara que eu vou chamar de epsilon igual a zero. Então é 1. Tá certo? O próximo termo é a derivada, né? Ou seja, deixa eu escrever aqui. Raiz de 1 mais epsilon. Ok? Isso aqui vai ser 1 mais a derivada disso aqui em relação a epsilon dá meio. Então, toma em epsilon igual a zero, vai ficar epsilon sobre 2, mais assim por diante. Certo? Mas o meu epsilon é igual a essa brincadeira aqui, alfa zero quadrado, delta t quadrado sobre c quadrado. E importante, o sobre 2 aqui. Tá certo? E aí eu tenho os outros termos que eu vou ignorar, menos C2 sobre alfa zero e só. Então veja, C2 sobre alfa zero vezes 1, menos C2 sobre alfa zero. Esse 1 aqui vai embora com esse cara aqui. E o que sobra para mim? Né? Eu deixo esse cara aqui de lado. Sobra aqui x de t é igual a x0. Como eu tinha escolhido que a velocidade inicial é igual a zero, pessoal, foi o que eu fiz aqui, é claro que não vai ter velocidade inicial aqui, ok? Então vai ter o quê? Vai ter só o termo de aceleração, que é a aceleração, cortou com a aceleração ao quadrado, o c todo foi embora, vai sobrar o quê? Só a aceleração, delta t ao quadrado e o sobre 2 aqui, certo? Que é exatamente o resultado newtoniano, certo? Não relativístico. Então, para baixas velocidades, o resultado anterior é recuperado, tá certo? Ou seja, a mecânica newtoniana é um caso particular da mecânica relativística, né? E o que mais a gente quer ver aqui para ver se essa coisa toda é consistente? A gente precisa entender se uma aceleração constante me levaria a uma situação inconsistente. Porque a minha posição de partida na mecânica relativística é que a velocidade da luz é máxima, né? E aqui eu estou acelerando uma coisa, acelerando com uma aceleração alfa que é finita, e se num tempo finito eu atingir a velocidade da luz ou passar da velocidade da luz, significa que tem uma inconsistência no meu problema, certo? Ou seja, na minha formulação da mecânica relativística. Bom, mas o que acontece aqui quando o seu ΔT fica muito grande? Você pode pensar no seguinte: você pega esse cara aqui, se você quiser fazer de forma, como se diz, algorítmica, você escreve assim, ó, x de t é igual a x0 mais c2 sobre alfa zero.
E aqui, ó, eu vou tirar esse cara da minha raiz e vou botar um módulo nele, tá? O alfa e o c são constante, né? Fica alfa aqui, fica c aqui, esses caras vão cortar, esse com esse e esse com esse quadrado aqui, módulo de delta t, ok? E, deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado, tá? E aqui a minha raiz vai ficar assim, ó, raiz de 1 mais c ao quadrado sobre delta t ao quadrado. Lembra que a gente vai fazer o limite para esse número grande, tá? Por isso que não tem problema esse cara ficar no denominador. A gente está fazendo isso, na verdade, de propósito. E aqui, alfa zero ao quadrado. E eu tenho um termo adicional que eu tinha de qualquer forma, que é c ao quadrado sobre alfa zero. Certo? É esse termo aqui. Agora, pessoal, é a mesma brincadeira, tá? É a mesma brincadeira. Esse cara aqui é o meu epsilon, tá certo? E eu vou ter o quê? X de t. Espera um pouquinho. Se eu não fiz nada errado. Ok. Tá. Esse cara vai ser x0 mais, cortou, sobrou só um c aqui, aí eu tenho um módulo de delta t, tá certo? E esse cara aqui vai ficar 1 mais c2 sobre delta t2 sobre alfa zero menos c2 sobre alfa zero. Tem um 2 também. Ok? Bom, você pode ignorar esse termo aqui, tá certo? Mas de qualquer forma, o que você vai ver? É um pouco mais delicado para avaliar isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso... A gente está fazendo a expansão para esse número aqui pequeno, né? Ou seja, a gente está querendo fazer o caso em que alfa zero ao quadrado, alfa zero delta t sobre c é muito maior que 1, tá certo? Então, o que vai acontecer é que eu tenho esse fator aqui aproximadamente igual a 1. Quando esse cara é exatamente igual a 1, é fácil de ver que a velocidade é a velocidade da luz, tá certo? Ou seja, realmente lá no limite da velocidade da luz. Mas quando esse cara aqui é só pequeno, a gente tem que considerar também a subtração desse termo aqui, tá certo? Ou seja, deixa eu ver como é que eu posso falar isso. Um segundo. Tá. O que talvez não esteja muito, o que talvez fique um pouco mais difícil de entender é o seguinte, vamos considerar que esse cara aqui é positivo. Se eu calcular a derivada desse cara aqui em relação a t, então vai dar c, a derivada desse cara aqui, e a derivada desse cara aqui, porque o ΔT vai estar no denominador, também vai aparecer sempre com sinal de menos, certo? Ou seja, vamos lá, se a gente considera que ΔT é maior que zero, ou seja, que t é maior que t0, que não é nenhuma escolha muito especial, eu posso tirar o módulo daqui, tiro o módulo daqui, tá certo? E se eu derivar essa expressão aqui, eu vou obter c mais, aí eu tenho esse cara vezes esse cara aqui, vai ser um ΔT no denominador, então quando eu derivar vai ficar menos c quadrado sobre 2 ΔT agora ao quadrado de novo, alfa zero, tá certo? Então esse cara aqui é um número grande, então esse cara aqui vai ser um número menor que c. Tá certo? Porque se eu subtrair qualquer número de c, fica um número menor que c. Certo? Então a velocidade ela é sempre menor que a velocidade da luz por esse fator aqui. Certo? Tá claro ou tá confuso? É isso aqui, pessoal. É o x ponto, tá? Como é que é? Isso. Eu esqueci aqui, né, do C. Não, que eu derivo desse cara...
Não, é porque esse vezes esse vai dar 1 sobre ΔT. Aí quando derivar cai só o menos aqui. Aí fica só o quadrado mesmo. E aqui, pode pensar nisso aqui assim, ó. 1 menos isso aqui. E esse número aqui é sempre menor que 1. Então, eu estou sempre multiplicando C por um número menor que 1, ou seja, eu tenho uma velocidade menor que a velocidade da luz. Se a gente tentasse fazer uma aproximação aí, naquela expressão do x um ponto, a gente chegaria em algo... A mesma coisa, já estava ali, né? Mas eu estava simplesmente olhando para a equação horária e mostrando o que acontece. Tá certo? Bom, deixa eu ver. Então, se a gente acelera um objeto e a aceleração que a gente escolhe para ser constante é a aceleração própria, é tudo consistente, certo? É claro que isso aqui é em claro contraste com a situação em que eu falo que essa aceleração aqui, se eu fizesse, essa aceleração aqui constante, claramente, se a gente faz isso aqui, a gente tem o mesmo resultado newtoniano e a velocidade vai passar a velocidade da luz rapidamente, tá certo? Então, isso aqui não faz sentido, porque de certa forma, o que isso aqui está implicando não é uma velocidade, não é uma aceleração constante. Se você olha essa aceleração coordenada, digamos assim, constante, e você torna para a definição que a aceleração é igual a dt de gama x ponto, você vai ver que essa aqui ser constante significa que essa aceleração está aumentando rapidamente quando a velocidade aumenta. Tá certo? Então, na verdade, se você faz um objeto acelerando de forma cada vez mais rápida, aí você poderia passar a velocidade da luz, certo? Mas a gente vai ver mais para frente que isso aqui implicaria numa quantidade de energia, uma quantidade infinita de energia num tempo finito, certo? Okay. Bom, a aceleração própria é constante, mas aí o outro potencial, ele veria a aceleração diminuindo ou aumentando também? Ó, aceleração é x ponto, né? Ou seja, a aceleração que é medida pelos observadores que estão no referencial coordenado. E na outra, ela vai ser gama, x 2 pontos, mais... Cadê? Aqui, né? Mais... vai cair... vai ficar assim. Gama ponto, x ponto, certo? Só que quanto mais a aceleração aumenta, quanto mais o tempo passa, como você tem aceleração, a velocidade aumenta, certo? Mas a velocidade aumentar faz com que esse fator de Lorentz aumente muito. Então, isso implicaria numa aceleração própria cada vez maior. Ou seja, esse cara constante, ele é constante, mas o x ponto não é constante, o x ponto aumenta. Só que esse x ponto aqui, ele entra aqui como? Ele entra assim, né? 1 sobre raiz de 1 menos x ponto 1 quadrado sobre c quadrado. Então, como essa velocidade vai aumentando, esse número vai se aproximando de c. Quando esse número se aproxima de c, esse cara se aproxima de infinito. Então, uma aceleração constante implica numa aceleração própria que vai aumentando rapidamente. E num tempo finito, porque você vai ver que, né, se isso aqui fosse verdade, a gente teria aquela mesma conclusão de sempre. X é igual a x0 mais alfa 0t quadrado sobre 2. Tá certo? É só você ver quando é que isso aqui te dá, né? Você vai ver quando que alfa 0t sobre 2 é igual a c. Sobre 2 não, né? Quando a velocidade for igual a c, então é só você resolver. Esse cara aqui é o t máximo, ou tc, vai ser c sobre alfa 0. Certo? Então, no momento em que esse cara chegar lá, esse cara foi para o infinito. No momento que esse cara foi para o infinito, significa que num tempo finito, que é fácil de calcular, você pega a aceleração própria, você pega o c, você calcula qual é esse tempo. Nesse tempo, a aceleração própria já passou do infinito. Certo? Então, de fato, existe uma possibilidade de você acelerar alguma coisa mais que a velocidade da luz. Só que para isso você precisa que a aceleração própria aumente e aumente de uma forma que chegue num ponto que ela seja infinito, num ponto finito do tempo. Certo?
faltou. Cara, não acredito nisso. Bom, de qualquer forma. Aqui, pessoal, tinha esquecido para passar. Só um pouquinho que eu não sei onde eu botei. Cara, eu esqueci as notas do resto, mas eu acho que eu consigo fazer de cabeça. Ok, então a gente viu isso aqui tudo em termos do tempo coordenado, tá certo? A gente pode fazer essa mesma brincadeira para o tempo próprio, ok? Como é que ficam as contas aqui? Como é que fica esse problema se eu parametrizar em termos do tempo próprio? A gente sabe que isso aqui vai ser dx1, 2, d tal 2. Mas eu acho que é melhor fazer de outra forma. Como é que eu tinha feito mesmo? Droga. Isso aqui. Cara, que burrice. Bom, deixa eu seguir o que eu tinha aqui, aí a gente depois faz. Bom, antes da gente entrar nisso aqui, vamos pegar essa nossa solução horária aqui, qualquer uma dessas que a gente escreveu originalmente, né? E a gente pode ver o seguinte, eu pego x menos x0, e aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui e jogar para cá também, tá certo? Vai ficar mais c2 sobre alfa 0 ao quadrado, e isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar o quadrado desse termo aqui, certo? Só que o quadrado desse termo vai ficar c a quarta sobre alfa ao quadrado, alfa 0 ao quadrado, vezes 1 mais alfa 0 quadrado sobre c quadrado sobre delta t quadrado, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou passar para o lado esquerdo, tá certo? Vai ficar assim, menos c ao quadrado sobre alfa 0 quadrado, que é esse cara cortando com esse aqui, esse cara cortando com esse cara aqui, vezes delta t quadrado. Vamos ver se está certo. Aqui eu tenho um tempo a mais, corta aqui, sobra, fica 2 tempos aqui. Espera aí. Aqui fica tempo ao quadrado, corta com esse cara aqui, fica distância, tá certinho. Certo? Mais x menos x0 mais c2 sobre alfa 0 ao quadrado igual a c a quarta sobre alfa 0 quadrado. O que isso está dizendo para a gente, pessoal? Sobre essas trajetórias. Parece um movimento hiperbólico, né? São hipérboles isso aí. Tem uma coisa assim, ó. Menos a ao quadrado mais b quadrado igual a 1. Posso dividir para isso aqui, né? Peraí, acho que eu fiz uma besteira. Não, tá certo isso não. Peraí que eu acho que tem alguma coisa errada nas unidades, ou não?
Esse cara tem unidade de distância ao quadrado, a gente tinha visto já, né? Esse cara tem unidade de... Espera aí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Esse cara aqui corta... Aqui corta, né, esse cara aqui. Não tem isso aqui. Certo? Porque aqui é C4 alfa 2. Na hora que eu multipliquei aqui, o alfa cortou totalmente, mas sobrou o C2. Certo? Por isso que fica aqui. Ok, agora está certinho. Tá? Então eu posso dividir dos dois lados por essa expressão aqui e obter uma coisa assim. Ó. Né? Mas você sabe, você pode botar isso aqui como sendo seno hiperbólico, esse cara aqui como sendo cosseno hiperbólico, esse cara aqui é satisfeito automaticamente. Então, o movimento que a gente tem no espaço é dado por essa expressão aqui. Certo? Seria, digamos, a superfície no espaço e tempo definido para o movimento desse tipo de observador acelerado. Mas olha que interessante. A posição inicial, ela depende dessa quantidade aqui, que depende da dimensão da aceleração, depende da aceleração do seu problema e do próprio x0, tá certo? Se eu mudo a posição, se eu mudo essa constante aqui ou mudo a aceleração, ele muda a posição que ele faz, né, como é que se diz? Esse mínimo aqui, tá certo? Seria o mínimo em x, ok? Se eu pensar aqui assim, por exemplo, esse cara vão ser movimentos assim, né? E se eu mudo esse número ou essa curva, ela se move para a esquerda e para a direita, certo? Mas antes disso, vamos ver o que acontece quando a gente define aqui o nosso tempo próprio, certo? Ou seja, a gente sabe que d tal vai ser igual a raiz de menos d, deixa eu ver aqui como é que a notação que eu uso, ds2, né, aplicado x ponto, certo? Bom, como é que fica esse negócio aqui? Vai ficar assim, d tal vai ser igual, dt, então eu posso escrever d tal dt vai ser igual a raiz de 1 menos, aqui eu posso botar assim, isso, e esse cara vai ficar x1 ponto quadrado sobre c quadrado, certo? Mas a gente já fez essa conta aqui, né? Vocês lembram? Esse cara aqui é tangente hiperbólica, esse cara aqui, o cosseno vem para cá, com menos seno ao quadrado hiperbólico vai dar igual a 1, vai dar 1 sobre cosseno hiperbólico. Vai ficar assim, 1 sobre cosseno hiperbólico de lambda. Tá certo? Mas a gente também sabe o seguinte, a gente sabe que, cadê? Deixa eu ver só a maneira que eu fiz isso antes para ficar mais simples. Aqui. Então, a gente tinha calculado aqui, cadê? dt do seno hiperbólico de lambda, certo? Que é a expressão que a gente tinha, que é gama vezes x ponto, vai ser igual a cosseno hiperbólico de lambda, lambda ponto, e esse cara era a definição do nosso problema, que era o alfa zero aqui. Vocês lembram disso aqui? Tá? É só para lembrar que isso aqui é gama x1 ponto, certo? Esse cara é tangente hiperbólica, esse cara vai ser 1 sobre cosseno, vai ser cosseno hiperbólico, então cosseno hiperbólico vezes tangente hiperbólica dá só o seno hiperbólico. Derivado do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico vezes x ponto e dá esse negócio aqui, certo? Deixa eu ver se não tem nada de errado. Deve ter alguma coisa errada porque falta uma unidade, né? Ah, porque aqui esse cara aqui é x ponto, então eu tenho que dividir por c e multiplicar por c, aí tem um c aqui e tem um c aqui. Ok? Não. Isso. Ok? Agora tá certo? Tá certinho. Bom, isso diz pra gente o quê? Que cosseno hiperbólico de lambda vai ser igual a alfa zero sobre c lambda ponto. Ok? Mas eu já tenho esse cosseno aqui, ou seja, eu posso botar aqui e eu vou encontrar que isso vai ser c
lambda ponto sobre alfa zero. Ok? O que isso diz pra gente, pessoal? Tem uma relação muito simples entre o tempo próprio dos observadores acelerados e aquela coordenada lambda que a gente tinha lá como sendo a nossa velocidade, tá certo? Ou associado à nossa velocidade. Mas é interessante ver que o tempo está associado com essa velocidade. Okay? Isso vai ser parte da razão pela qual as coordenadas de Hindler são difíceis de difícil interpretação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente sincronizar essas duas coisas, tá? Eu vou integrar os dois e vou simplesmente dizer que lambda é zero quando o tempo é zero. Okay? Ou seja, se eu integrar dos dois lados, eu vou obter que tal vai ser igual a c lambda sobre alfa zero, certo? Novamente, tem uma distância aqui, corta, corta, esse cara tem tempo quadrado no denominador, esse cara tem tempo, corta, corta, então fica tal, tem unidade de tempo, vezes isso aqui, esse pedaço aqui tem unidade de tempo, vezes um parâmetro adimensional, tá certo? Então tá tudo consistente como a gente gostaria. Então, o que a gente vai obter aqui é que o nosso x ponto sobre c vai ser igual a tangente hiperbólica desse negócio aqui. C é alfa zero sobre c vezes tal. Ok? E o que vai acontecer aqui na nossa... Deixa eu ver. Esse cara aqui é o x ponto, vai ser a tangente hiperbólica. Está tudo certinho. Aqui é o x ponto 1. Ok? E a gente pode integrar esse negócio aqui uma vez, mas antes disso a gente pode fazer o seguinte. Esse cara aqui é dx1 dt, certo? Só que isso é dx1 d tal, dt, d tal, dt. Todo mundo concorda? E esse pedacinho aqui, só ele é igual ao que eu já tinha aqui, né? Eu calculei o dt d tal, isso aqui vai ser c lambda ponto sobre alfa zero, certo? Ok. Que eu posso trocar aqui e escrever como sendo, ó, c lambda ponto sobre alfa zero é 1 sobre cosseno. Espera aí, tá certo isso? Isso, certo? Esse cara aqui é 1 sobre cosseno hiperbólico de lambda. Maravilha. Então, eu posso fazer o seguinte, esse cara aqui, ele tem 1 sobre cosseno hiperbólico, então eu vou ter que dx1 d tal, dividido por 1 sobre cosseno hiperbólico de lambda, vai ser igual a seno hiperbólico de lambda, dividido por cosseno hiperbólico de lambda. Certo? Então, é o que a gente já tinha, basicamente, que é dx1 d tal vai ser igual a seno hiperbólico de lambda. E a gente pode integrar esse negócio aqui. Eu estou dando uma volta aqui, pessoal, mas é porque eu esqueci minhas notas. Aí eu preciso pensar na conta, tá? Então, se a gente integra esse negócio, a gente vai obter que x1 é igual a cosseno hiperbólico de lambda, mais o x0 aqui. Ok? Bom, então a gente tem todos os fatores, né? Porque a gente precisa também de conhecer o x0. O x0 é ct, tá certo? E a gente quer saber como que a gente relaciona essas duas coisas. Mas a gente já tinha aqui atrás que, né, o x0 é ct e a gente sabia que seno hiperbólico de lambda é igual a alfa 0 delta t sobre c, tá certo? Por simplicidade, eu vou tomar t0 igual a 0, tá? t0 igual a 0. E aí eu posso relacionar essas duas coisas aqui, ou seja, eu sei que x0 vai ser igual a ct, espera um pouquinho, tá certo, isso aqui,
Então, C vezes T, então vai ficar C quadrado sobre alfa 0 seno hiperbólico de lambda. Ok? E ali claramente tem algum erro. Peraí, qual é o erro ali no x1? O que eu fiz errado aqui, pessoal? Esse cara aqui tem... Ah, tá, faltou um C aqui, né? Esse cara é dx dt, aí quando eu substituir aqui, faltou um C aqui. Né? E esse cara faltou um C aqui. E eu tenho que lembrar que aqui, o lambda, como é que é uma função do tal? Ele está aqui, ó. Alfa 0, tal, sobre C. Ok? Então, quando eu integrar esse negócio aqui, eu vou ter um fator de C. Peraí, tá certo? C ao quadrado sobre alfa 0. Ok? Que é o mesmo fator que eu tenho aqui. C ao quadrado sobre alfa 0. Então, o meu vetor xmi, em termos do tempo próprio, vai ser o quê? C2 sobre alfa 0, e aqui vai ficar seno hiperbólico de lambda, cosseno hiperbólico de lambda. Ok? Agora a gente pode ver as outras contas, né? Ou seja, se eu pegar agora esse cara aqui, d xmi d tal, o que vai acontecer? Daqui do lambda vai sair sempre um alfa 0 sobre C. Então vai ficar C, que multiplica cosseno hiperbólico de lambda, e aqui vai ficar seno hiperbólico de lambda. Ok? Não estou perdendo nada. Então, como é que vai ficar o desenho desse negócio aqui? Quando o meu tempo próprio é 0, eu estou aonde? Eu estou em 0 e 1 aqui. Esse deslocamento 1 para a direita, lembra, é o que a gente tinha visto lá atrás. Mesmo que eu botasse o meu x0 igual a 0, ele tem um deslocamento que tem a ver justamente com o fato de ter aquela raiz com o termo menos o termo de fora, tá certo? Esse é o termo 1 aqui, que é justamente C2 sobre alfa 0. Então, minha partícula começa aqui, no tempo 0, tá certo? Quando o tempo aumenta, digamos que o meu tempo próprio vai aumentando, mas ele aumentando e ele é muito pequeno ainda. Cosseno hiperbólico, ele vai sempre ser 1, ou seja, essa componente aqui, inicialmente, ela é 1 constante, só que esse cara aqui, o seno hiperbólico, ele aumenta linearmente, tá certo? Então, quando o meu tempo próprio aumenta tanto positivo quanto negativo, o que acontece aqui? Esse cara é o x0, esse cara aqui é o x1. Então, eu vou ter uma coisa que vai fazer esse movimento aqui, tá certo? Que vai ter uma certa velocidade, que vai ser justamente o que multiplica esse cara aqui, né? Ou seja, para seno hiperbólico de lambda é aproximadamente lambda, que é igual a, alfa 0 tal sobre C, certo? Eu tenho vezes essa quantidade aqui, ok? Então vai ficar C alfa 0, então vai ser a velocidade inicial. Esse negócio sai com uma velocidade pequenininha assim, ó, linear. Ok? Eu posso botar aqui uma velocidade da luz, certo? E uma velocidade da luz aqui. Não está tão bom. E esse cara vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, né? Ele vai se aproximando da velocidade da luz e lá no infinito ele se aproxima da velocidade da luz. Aquele movimento de parábola que vocês estão acostumados, ele vale só aqui, tá certo? Nessa região do gráfico. Ok. Bom, mas o que eu posso fazer
para descrever agora um sistema de coordenadas que esteja adaptado a esses observadores. Porque o nosso sistema de coordenadas claramente não está. Nenhuma das coordenadas coincide nem com o tempo dele, nem com as distâncias percorridas por ele, distâncias próprias. Além disso, se você olhar a velocidade aqui, o que acontece com a velocidade? Ela começa o contrário aqui. Aqui era 1 fixo e esse cara é linear. E agora a velocidade é o contrário. A velocidade aqui é 1, né, aproximadamente. E esse cara é aproximadamente lambda. Por que eu estou falando isso? Quando a gente calcula o dx dt e não dx dtal, é isso que a gente obtém. Aqui é sempre 1. Tá certo? Porque a gente está sempre passando com a mesma proporção da coordenada. Tá certo? Por isso que dt dt é 1. Então, esse cara, ele é assim, né? Ele vai fazer uma coisa assim, ó. A primeira superfície de simultaneidade dele é essa aqui, tá certo? Só que quando o tempo for passando, a superfície de simultaneidade, né? Esse cara tem uma velocidade para cá, então a superfície de simultaneidade dele é aqui, tá certo? Esse cara que tem uma velocidade para cá, a superfície de simultaneidade dele está aqui, certo? Então essa superfície, as superfícies de simultaneidade vão mudando aqui e vão cortando essas linhas aqui de forma diferente. Tá certo? E a mesma coisa acontece aqui para baixo também. Ok. O que acontece agora se eu tentar recuperar meu resultado anterior? Ou seja, se eu derivar esse negócio mais uma vez, eu tenho aceleração própria, certo? Ou seja, eu tenho dx, d2x mi, d tal 2. O que vai acontecer aqui? Vai sair mais um alfa sobre c. Então vai ficar só alfa 0. E agora aqui eu vou ficar uma coisa assim, ó, x mi. Vocês concordam? Ó, o meu x... Não pode ser o x mi porque tem um fator ali. Deixa eu escrever explicitamente. Então vai ficar seno hiperbólico de lambda, cosseno hiperbólico de lambda. Tá certo? Só que veja, a gente começou com uma velocidade, com uma aceleração própria constante. Não parece ser isso que a gente está obtendo aqui, porque a nossa aceleração própria está dependendo do tempo. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fez aquela conta da aceleração própria, a gente está fazendo para o módulo dela, tá certo? E o módulo dela envolve tempo e espaço, porque é o módulo em Minkowski, não é o módulo só, digamos, o módulo de uma componente, mas é o módulo de um quadrivetor, tá certo? Então, se a gente calcula esse cara aqui, d2x mi, para a qual a gente fez aquela conta complicada antes, para obter a forma tensorial disso aqui, né? A gente tem ni d tal 2, eta mi ni, e esse cara a gente vai escrever lá do outro lado. Ou seja, a gente vai escrever esse cara aqui. Vai ser igual a alfa ao quadrado, alfa 0 ao quadrado. Aí vai dar essa componente aqui ao quadrado com menos 1 na frente e mais essa componente ao quadrado. Bom, isso aí a gente já sabe o que vai dar, né? Menos seno hiperbólico ao quadrado de lambda mais cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda igual a alfa 0 ao quadrado, certo? Ou seja, a aceleração própria, ou melhor, a aceleração, ela é um quadrivetor, tá certo? Ela não pode ser pensada como um vetor espacial nem como um escalar. Ela precisa ser pensada como um quadrivetor, né? E o que a gente está botando constante não é uma componente desse quadrivetor, mas é o módulo do quadrivetor, tá certo? E isso dá as consequências aqui consistentes com o que a gente gostaria, tá certo? De preservar as exigências da relatividade restrita. Bom, mas e aí? A gente volta aqui para o nosso x0, vai ser igual a C2 sobre alfa 0, seno a gente começa com seno hiperbólico de lambda, tá certo? E o x1 é a mesma coisa, C2 sobre alfa 0, cosseno hiperbólico de lambda. O que eu posso variar aqui para que essas coordenadas
possam varrer partes do meu espaço sem repetir o mesmo ponto. O que vocês acham que a gente pode usar como variável aqui? A gente sabe que quando o meu lambda varia de menos infinito a mais infinito, eu faço esse movimento aqui, certo? Mas se eu quero preencher o espaço, eu preciso de mais uma coordenada aqui. É claro que se eu tivesse 3 dimensões, eu teria que fazer isso para todas as direções θ. Mas aqui a gente não precisa fazer isso porque seria cada uma das direções iguais à outra, né? Então, tanto faz. O que eu posso variar aqui? Esse ponto aqui, ó, ele é parametrizado por C2 sobre α0. Se esse número aqui vai para zero, ou seja, se eu faço uma aceleração cada vez maior, eu vou me aproximando daqui. E o contrário também, se eu fazer uma aceleração cada vez menor, cada vez mais eu me aproximo daqui. Agora, a gente só precisa ver se esses caras, eles vão passar perto um do outro aqui, ó. Certo? Então, a gente pode chamar esse parâmetro aqui, ó, de xi. Tá certo? Então, a gente tem o seguinte, x0 vai ser igual a xi, seno hiperbólico de lambda, e y1 vai ser igual a xi cosseno hiperbólico de lambda. Certo? A pergunta é, isso aqui é uma boa transformação de coordenadas? Nesse sentido que eu estou falando, né? Ela realmente faz uma foliação de espaço? O que a gente precisa fazer? A gente precisa tentar inverter essa expressão. Se ela for inversível, pelo menos no domínio, né, que ela for inversível, a gente sabe que a gente tem uma relação de 1 para 1, né, porque se ela for inversível, então ela é necessariamente 1 para 1 e vice-versa, tá certo? Então, como é que a gente inverte essa expressão aqui? Né, ou seja, a gente sabe quem é x0 e x1 em termos de xi e lambda. Né? Então, esse cara aqui, na verdade, que a gente acabou de escrever, eu posso chamar ele de mapa de Hindler. Né? Então, eu vou falar que esse cara aqui é o meu φ, de Hindler, mi, com uma função de x, é uma função de qui lambda, tá certo? Ela vai ser dada por isso aqui, né? Ela vai ser qui seno hiperbólico de lambda e xi, eu estou falando que está errado, xi cosseno hiperbólico de lambda. Ok? Como é que fica a nossa expressão inversa? Bom, a gente pega esse cara aqui ao quadrado, menos esse cara ao quadrado, mais esse cara aqui. Então vai ficar assim, menos x0 ao quadrado, mais x1 ao quadrado, vai ser igual a xi quadrado, seno hiperbólico de lambda ao quadrado, mais cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda. Ok? Mas isso aqui é igual a 1. Ok? Bom, isso diz pra gente o quê? Esse cara são folhas espaciais. A gente já sabe disso. Certo? E essas folhas espaciais elas vão ser justamente maiores que zero. Ou seja, são pontos que estão numa folha espacial. Então, numa folha espacial, eu consigo fazer um mapa daqui, só que quando eu tirar a raiz aqui, eu vou ter que o meu xi vai ser mais ou menos a raiz disso aqui, né? x1 quadrado menos x0 ao quadrado. Tá certo? Então, eu tenho uma escolha de volta aqui. Só que essa escolha, ela vai ser dependente de uma escolha de sinal aqui. Mas isso dá para ver, né? Porque quando a gente se aproxima desse cara aqui igual a zero, que seria a aceleração infinita, o que a gente está fazendo é que a gente está pegando um sistema de coordenadas e fazendo num ponto onde ele é falho. Porque se o meu xi vai para zero, significa que eu tenho vários valores de lambda para o mesmo ponto 0, 0 aqui. Tá certo? E eu não estou conseguindo mapear aquela linha corretamente. Essa linha aqui, ó, eu não consigo mapear usando esse sistema de coordenadas. Certo? Então, novamente, para quem já fez física matemática e viu isso,
a gente está pegando uma carta que não preenche todo o espaço de Minkowski. Tá certo? Então esse é um sistema de coordenadas que preenche só um pedaço do sistema de coordenadas, um pedaço do espaço de Minkowski. Tá certo? Por isso que quando você vai fazer uma série de cálculos de teoria quântica de campos para observadores acelerados, você vai ver que tem vários efeitos interessantes que vêm justamente desse fato aqui. Certo? Ok, então a gente fez essa brincadeira aqui, e uma vez que eu sei isso aqui, eu posso inverter para obter quem é o meu lambda, certo? Então, digamos que eu pegue aqui a folha do Xi positiva, né? Então eu posso simplesmente dizer que seno hiperbólico de lambda vai ser igual ao quê? O meu Xi, que é essa raiz aqui, desculpa, é 1 sobre, né? Vai ser x0 dividido por raiz de x1 ao quadrado menos x0 ao quadrado. Ok? Deixa eu ver se está tudo certinho. E aí, com isso, eu consigo fazer o mapa de volta na região que você consegue fazer a parametrização do espaço corretamente. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Né? O tempo pode ir mais ou menos infinito, não tem problema, porque o lambda ele vai aumentar e diminuir. Né? O lambda para menos infinito, esse cara aqui vai para mais e para menos infinito. O cosseno hiperbólico não. O cosseno hiperbólico vai só para a direita, porque ele é só positivo, por isso que você tem só essa região aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Ok, pessoal. Bom, a gente tem 20 minutos ainda, mas como infelizmente eu esqueci minhas notas, eu não tenho todos os detalhes aqui das coordenadas de Hindler, tá? O que a gente pode fazer agora, a gente encerra, e se vocês quiserem tirar dúvida em relação à lista de exercícios para a prova, a gente pode conversar. Alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Você pode repetir a parte que eu olhei a espaço inteiro de novo? A primeira coisa é que, se a gente olhar só para cá, a gente tem o mesmo problema do sistema de coordenadas esférico. Né? O problema do sistema de coordenadas esférico ou os coordenadas polares, se você pensar, é o seguinte: x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Né? E você quer um sistema de coordenadas que tenha uma relação de 1 para 1. Porque se você não tiver uma relação de 1 para 1, ele não é inversível. Tá certo? E você vê que a inversibilidade a gente usa o tempo todo para definir componente de vetor e tudo mais. Então a inversibilidade é importante por várias razões. Né? O que acontece aqui? Ou seja, se eu dou um par R e θ, eu chego, né, eu posso pegar, boto um par de R e θ e chego num valor de x e y. Certo? Uma relação de 1 para 1 significa que só existe um par que leva aqui. Certo? Só que se eu pegar 0 e 2, eu vou nas coordenadas 0, 0. Ou seja, estou no origem do disco. Certo? Só que se eu pegar 0 e 1, eu também vou na origem. Então você vê que existe um pedaço aqui do meu sistema de coordenadas que eu preciso remover para descrever o meu espaço. Ou seja, do ponto de vista de uma variedade, é o seguinte. Eu pego o plano euclidiano, tá certo? Então aqui é o E2. E2. Se eu usar coordenadas cartesianas, elas cobrem o plano todo, não tem problema nenhum. Mas se eu usar coordenadas polares, eu tenho que tirar a origem. Tá certo? Todos os outros pontos aqui têm uma relação de 1 para 1 entre R e θ e x e y. Na verdade, eu não tenho que tirar só o ponto, né? Eu tenho que tirar uma linha. Eu tenho que tirar essa linha toda aqui. Porque eu tenho aqui o ponto π e o menos π também sempre me leva no mesmo ponto. Então, ou seja, se eu pegar aqui raio 1 π é igual, né, leva no mesmo ponto que o 1 e menos π. Então eu preciso tirar esse cara do meu sistema de coordenadas. Então eu tiro esse cara aqui todo, e vocês podem ver, se vocês fizeram variável complexa, que esses caras estão associados àquelas folhas de Riemann, tá certo?
E é isso. Aqui é similar, tá? Eu tenho um problema que eu não consigo colocar esse cara aqui igual a zero e continuar tendo uma relação de 1 para 1. Tá certo? Se eu coloco esse cara aqui igual a zero, vários valores de lambda continuam me levando no mesmo ponto origem, ou seja, eu continuo sendo levado na origem aqui. Tá certo? Mas tem mais problema também, que eu preciso tratar com vocês, né? Vocês podem ver que nessas contas aqui, ó, vão aparecer, eu apaguei justamente o que a gente ia falar, né? E a gente vai ter coisas do tipo x² 0 menos x1². E quando você estiver no cone de luz, esse negócio também vai ter problema. Então a gente tem que pensar com cuidado como faz essa conta no cone de luz também, tá certo? Mas é isso, tá certo? E bom, eu lembrei o que eu tenho nas minhas notas, mas vocês têm dúvida para tirar da lista? Se vocês não tiverem, eu mostro aqui para vocês agora. Deixa eu encerrar aqui então.